de grupo, né? O diaconato, os obreiros, das recepções, das meninas que são levitas de dança e do louvor. Vocês já têm a equipe de vocês formada? Vocês conhecem cada um da equipe de vocês? Ou terminou o culto, ninguém se conversou com ninguém interagiu? Como é que é? Eu queria saber. Alguém procurou você para incluir você dentro da equipe? Quem não foi procurado aí? Levanta essa mão. Ninguém procurou você? Cadê? Levanta essa mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Isso significa que aqueles que fazem parte de uma equipe não procurou vocês é porque não quer ser profeta, ou seja, não foi chamado por Deus. Porque aquele que é chamado por Deus, ele não consegue ficar só. Olha só, fui lá da Monte Catarina, o rapaz foi comprar óculos, comecei a evangelizar, e trouxe uma palavra. Quem é profeta é enviado de Deus, irmão. Tem que ter essa missão. Eu estou aqui dentro da igreja, eu sou eleito líder de um grupo. Eu não fui nem eleito, é o grupo dos obreiros. O que é que eu faço? Meu amigo, eu vou deixar ninguém pegar a minha equipe. Vem cá, você quer ser da minha equipe? Nós somos da equipe do obreiro. O senhor quer ser, meu irmão? O senhor quer ser da minha equipe? Olha, nós vamos nos reunir terça-feira para bater aquele assunto. O pastor falou: dá para você estar terça, dá para você estar domingo. É assim a atitude do profeta. Por isso que Deus ele falou: a quem eu enviarei? Aí o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia. Então não se iluda. Nós temos a vida material, como nós ensinamos ontem. A nossa vida espiritual, ela é simplesmente, puramente, o que foi que nós falamos ontem, o reflexo da nossa vida espiritual, ou seja, do nosso relacionamento. Quem tem intimidade com Deus adora em falar de Deus, ama em estar falando de Deus. Ele não se vê alheio às coisas do seu Pai. Então depois nós vamos chamar essa equipe para começar. Valia 5 pontos esse trabalho, né? Já vai estar valendo só 4, porque eu estou vendo que nenhuma equipe interagiu. Ou seja, na realidade, as pessoas estão participando da escola de profeta, não ainda entendendo que Deus vai revelar o dom que tem em você através das suas atitudes. Ninguém foi chamado para Deus para viver isolado. Quem vive isolado é só quem vai para o inferno. Porque lá ninguém se conhece, quem está preocupado em gritar. Mas no reino de Deus, a gente sabe que vai para lá porque a gente está preocupado em fazer contato, amizade, grupo. Amém? Então nós vamos agora falar sobre a segunda parte do que é o altar. E nós vamos ter depois meia hora para a gente fazer a apresentação do nosso trabalho. A prova vai valer 5. Para a gente passar, para que vocês possam passar, não pode tirar menos de 8. Tirou 7,5, já fica reprovado para fazer de novo a escola. Porque o crente tem que saber da Bíblia. Então por isso que a gente passa o trabalho valendo 5 e a prova valendo 5. Se você, a sua equipe, tiver um nível e fizer um trabalho valendo 5, você já sabe que na prova, se você tirar 3, já ganhou 8. Mas como agora só vale 4, e vamos ver se a equipe está entrosada, porque pode de 1 a 4. E a prova vem quente. É para testar o seu conhecimento. O que foi? O que a gente vai debater na frente é a nossa tese, o que a gente entendeu do que foi dado na última aula, né? Isso. Vamos lá. O que é? O altar é lugar de quantas coisas? Quais são elas? Nós vimos qual foi a primeira parte. Então vamos ver agora o que é sacrifício. O altar é lugar de sacrifício. Então diz assim: irmão, pode fechar a porta, deixar encostado, que aí lá não for. Aí diz assim:
sempre vai ser o primeiro texto, viu? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí o altar é lugar de três coisas: entrega, sacrifício e aliança. Vamos ver hoje o parágrafo 2, sacrifício. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A primeira menção de um altar ocorre após o dilúvio, quando Noé começou a construir um altar de Jeová e fez nele oferta queimadas. Isso está em Gênesis 8:20. As únicas ofertas mencionadas antes do dilúvio foram a de Caim e a de Abel. Embora seja provável que fizesse isso, não se diz se usaram altares ou não. Gênesis 4:3-4. Todavia, vamos recordar de uma personagem bíblica por nome Ana, esposa de Elcana em Siló. 1 Samuel 1:10. Era uma mulher muito triste e havia um forte motivo: não tinha filho, era estéril. Um dia ela resolve ir ao sacrifício anual. Isso está em 1 Samuel 1:13. Ela partiu para Siló com um desejo enorme de sair do opróbrio que lhe era imposto por Penina, sua rival. 1 Samuel 1:6, que neste caso representa toda a sociedade inquiridora, julgadora e opressora. Preste bem atenção. Vocês estão estudando em casa essa cartilha? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não, tem gente que não tem. Como é que está estudando? Ó, já peguei vocês na mentira. Mas quem tem está estudando? Não, sim ou não? Sim. Quem não tem, mas eu digo, quem tem está estudando. Tá ou não? Então preste bem atenção. O que é que nós paramos aí para que você possa entender? Nós já entendemos que o altar, ele foi feito, ele foi instituído por Deus para que haja, quando eu chego nele aqui, uma entrega, haja em mim um sentimento de não reserva. Ou seja, eu vou chegar no altar e tudo que eu tenho de caráter, de pessoa, de personalidade, eu vou deixar aqui nesse altar para que Deus possa moldar em mim uma outra pessoa. Entenderam? Sim ou não? E aí agora Deus está falando sobre sacrifício. Por quê? Deus mandou construir o altar primeiro para que eu entendesse, para que eu chegasse aqui e saísse abençoado, eu teria que tudo que eu sou entregar para Deus, para que Ele pudesse moldar em mim outro caráter. Por isso, que aquele cristão, aquele irmão ou irmã, que você ouve dizer assim: mas eu sou assim, e essa é a minha posição, ninguém muda. Essa pessoa ainda não teve uma experiência com Deus no altar, porque ela não entregou ainda a sua vida a Deus. Ela entregou parte da sua vida, e a Bíblia diz que Deus não aceita a parte, ou é tudo ou nada para Deus. Entenderam, sim ou não? Sim. Foi isso que Caim quis fazer para Deus: entregar parte da sua oferta para Deus. Ele cultivava a terra, e a Bíblia diz que ele ofereceu para Deus frutos bonitos, frutos bons, mas não era o primeiro. Ele achava assim, o primeiro lote que ele colheu, ele disse: não, esse é meu, mas aqui outro é bonito também, eu vou colher para Deus. E Deus não aceitou. Por quê? Porque o que Deus aceita é sempre eu entender que Ele tem que estar na minha vida em primeiro. E você vai ver que o sacrifício de Abel, ele diz assim mesmo: o primeiro, sem defeito, perfeito das suas ovelhas, ele separou. Ou seja, aquilo que ele tinha de melhor,
lhe separou para Deus. Ele entregou. Então, quando a gente aceita Jesus, que a gente quer ir para o céu, a gente sabe que a gente tem que entregar. É essa a função do altar. Você chega e diz assim: eu não tenho um gênio forte, eu tenho que vencer esse meu gênio forte, eu tenho que chegar no altar e abrir meu coração e dizer para Deus: não dá. Eu sou ciumenta. Poxa, eu sou inteira. Eu sou uma pessoa boa, mas se pisar no meu carro, eu tenho que perder isso. Porque a Bíblia diz que nós simbolizamos uma ovelha. Se você perguntar para quem cria a ovelha é dócil. Quem é bravo, sabe quem é? O bode chifre, gente. A ovelha não fica ali, ela até chora. Se você mostrar uma faca para ela, faça esse teste, pega uma ovelha na rua, mostra uma faca e pega assim na cabeça dela, você vê a lágrima caindo. O bode não vai enfrentar você. Então não seja bode, né? Seja ovelha. E isso a gente só entende quando a gente vem e a gente entende o segredo do altar. O altar foi construído para que eu entendesse que aqui nessa igreja e na minha vida eu tenho que diminuir, Jesus tem que crescer. A personalidade de Jesus tem que crescer. Agora ele fala de sacrifício. Olha só, entrega está relacionada a mim, a Deus. Eu já disse para vocês que nós somos trino: corpo, alma e espírito. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Nós somos trino. Diga, nós somos trino. De novo, nós somos trino. Corpo, alma e espírito. Então tudo que vem da parte de Deus tem que abranger corpo, alma e espírito. Ou seja, corpo, vida material, alma, vida sentimental, espírito, vida com Deus. Vocês estão entendendo? Tudo que vem da parte de Deus vem para saciar todas as minhas necessidades que Deus criou na minha vida. Então, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então você percebe que a primeira, que foi que eu disse para vocês, que Deus, ele não aceita ser o segundo nem o terceiro, ele quer ser o quê? Primeiro. Por isso que o altar, a primeira coisa que ele tem que acontecer na nossa vida é a entrega, porque a entrega está relacionada entre eu e Deus, ou seja, está relacionada à minha vida espiritual. Se eu não entender isso, eu não vou entender qual é o objetivo de Deus para mim nessa terra. Então, quando eu chego na igreja e aceito Jesus, Jesus está dizendo para mim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que ele é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então eu venho na igreja, ele diz que ele é manso e humilde, eu sou bravo e nervoso. Aprende de mim. Onde é que eu vou aprender de Deus? Na palavra como ser manso e humilde. Ah, mas eu não gosto que ninguém pise no meu carro. Aprendei de mim. Vocês estão entendendo? Agora ele vai falar que o altar ele está relacionado à minha vida material. Então tudo que está relacionado à minha vida espiritual tem que haver o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Qual foi a primeira lição que nós aprendemos? Eu disse que Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí eu digo para vocês que eu aprendo que quando eu chego na igreja, a primeira coisa que o altar me ensina é eu fazer o quê? Sacrifício. É só relacional. Primeiro Deus, primeiro lugar. Então a primeira coisa, entrega. Foi a primeira lição. Como foi? Sim ou não? Sim. Eu vou ter que trazer uma lousa para deixar escrito aqui. Sim ou não? Sim. Aí então trago a lousa. Então preste bem atenção. Você tem que entender isso, senão essa escola não vai mudar a sua vida, porque o que muda a nossa vida se chama conhecimento. Por isso que ele fala: conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Então, a primeira coisa que eu aprendo
que esse altar aqui, ele foi feito para que haja em mim o quê? Entrega. Uma entrega está relacionada à minha vida espiritual. Isso quer dizer que igreja foi feita para a minha vida espiritual. Agora, Deus vai dizer aqui para a gente que o altar, depois que a minha vida espiritual, como nós falamos, tiver um relacionamento com Deus, aí sim vem a parte material. Olha só, ele diz que o altar está relacionado a sacrifício. E ele fala que sacrifício está relacionado à vida material, não está relacionado à vida espiritual. Você está entendendo? Se quero alcançar alguma coisa na minha vida material, eu tenho que entender que o altar está ligado a sacrifício. Porque se eu não entender isso, eu vou achar que a igreja está relacionada a dinheiro. Eu vou achar que a adoração em Deus está relacionada a dinheiro. Deus está dizendo que a minha vida material aqui no altar está relacionada a sacrifício. Mas esse sacrifício não quer dizer só dinheiro. Quer dizer você entender que muitas vezes você, para ser feliz na sua vida material, próspero na sua vida material, você vai ter que fazer sacrifício. Sacrifício de chegar do seu trabalho tarde e vir para a igreja. Sacrifício de você muitas vezes, porque o crente é assim, Deus ensina, né? Que eu tenho que crer para ver. Mas o crente, ele inverte a ordem de Deus, ele quer ver Para crer. Aí Jesus, ele diz lá, que ele diz que mais bem-aventurados serão aqui, que quando ele apareceu, aí a mulher disse: Senhor, bem-aventurado o ventre que te gerou. Ele disse: mais bem-aventurado é aqueles que não viram E creram. e não creram. Isso quer dizer o seguinte: tem muito crente que ele diz assim para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ofertar para ele. Ou seja, ele quer ver Para crer. Aí ele vai passar a vida toda dele dizendo isso: se o Senhor me abençoar, eu vou ofertar para a igreja. Se o Senhor abrir a porta do emprego, eu vou ser dizimista. Se o Senhor fizer eu alcançar aquela causa na justiça, eu vou dar uma oferta boa para a igreja. Aí Deus diz para ele: não é assim que funciona. Você tem que primeiro crer, e crer é a atitude para Deus agir. Eu tenho que me colocar na dependência de Deus para eu poder ver a bênção de Deus. Não eu colocar Deus na minha dependência. Não, se o Senhor me abençoar, eu abençoo a tua igreja. O Senhor vai ficar na minha dependência. Essa é a condição que eu me dou. Aí Deus diz: eu sou Deus sem você. Mas você não é nada assim. Aí por isso que diz aqui, olha que diz aqui, que Ana, ela era uma mulher que ela era humilhada pela sua rival. Você sabe que naquela época você sabe que naquela época a sociedade ela permitia o homem casar com mais de uma mulher quando essa mulher não era filho, ou quando esse homem tinha muito dinheiro. Então a sociedade permitia, porque havia poucos homens e as situações eram muito agravantes para as mulheres. Então era permitido o homem ter mais de uma mulher. Então o esposo de Ana, Eucana, era casado com duas mulheres. Por quê? Porque vamos dizer que eu casasse com a irmã Wanda, e a irmã Wanda não gerasse filho. Naquela sociedade, a mentalidade deles era que a irmã Wanda era maldita. Ela tinha uma maldição, por isso que o útero dela era assim. Então a lei permitia que eu casasse com a outra, que pudesse gerar filho, para que eu fosse tido como um homem abençoado. Vocês estão entendendo? Então eu casei com a irmã Wanda, aí ela não me gerou filho, aí eu fui e casei com a menina ali, aí ela me gerou filho. Então ela começa a testificar, aí a segunda teria mais direito que a primeira. Então ela estica
humilhava Ana. Ela humilhava Ana. E como eu coloquei aqui, essa Penina, ela simboliza a sociedade. Porque não é assim que acontece? Você vem para a igreja, aí você leva uma vida de dificuldade. O que é que a sociedade que simboliza a Penina diz para você? Cadê Deus? Eu nem vou para a igreja, olha meu carrão. Não é assim que eles falam? É ou não é? Aí começa a instigar você. Aí ó, tu é crente, fica todo tempo orando, dando dinheiro para aquele gordo lá, tomar Coca-Cola dele. Eu não vou estar aqui, ó. Olha aí a geladeira cheia. Não é assim que eles falam? É ou não é? Escritinho. Aí você vai ver que para mudar essa realidade, quando eu entendo isso, não adianta eu chegar diante de Deus e me aquebrantar e me humilhar, porque eu estou fazendo uma entrega. Isso tem relação entre a minha vida espiritual e Deus. Mas para que o altar funcione para a minha vida material, tem que ser igual como o pastor Roberto fez aqui, igual como a Universal fala. Você tem que entender que você tem que crer para a vida. Aí o que foi que a Aninha ela fez para mim? Ela disse: eu não posso ficar nessa situação. Quem está desempregado aqui? Levante seu nome. Quem está sem marido? Isso. Quem tem filho nas drogas? Não, para você entender. Quem tem aqui uma família que isso? Então preste bem atenção. É como se você chegasse aqui. Ana chegou, irmão, todo dia ela ia adorar a Deus. Porque é isso que no outro estudo nós vamos entender. Porque nós não guardamos sábado? Porque o sábado ele foi instituído como um dia de culto. Ou seja, não existia culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, só no sábado. Porque as pessoas vinham de longe adorar a Deus naquele dia, era toda a congregação. Então Ana, ela vinha todos os sábados adorar a Deus no templo. E chegou uma hora que ela disse: não posso aguentar essa situação de humilhação. O marido dela era um marido abençoado, ela disse que ele era bom para ela, tanto que ele disse: vamos lá no baixo de 7 filhos contigo. Ela disse: não, mas tu não está entendendo, a minha situação perante essa sociedade é uma situação de maldito, eu não posso aceitar isso, conviver com isso, porque o primeiro passo do milagre é você entender isso. Se você achar que isso é normal na sua vida, você morrer solteira, ou arrumar um traste para você, pior ainda. O normal, Deus diz que é você arrumar um príncipe, que ele venha te tratar como princesa, que ele venha ganhar muito dinheiro para te não trabalhar, só que vem em casa passando batom e maquiagem para esperar ele para beijar muito. É esse o desejo de Deus, mas só que a gente não se vê assim. Sabe como é que ele te vê? Não, tem que trabalhar, mulher, para me ajudar. Aí Deus diz: então o que eu posso fazer por ti? Eu quero te abençoar para te entender que ele vai viver como um rei. E todo rei, o que é que ele tem no palácio dele? Rainha. Mas você quer viver como um rei que não vai empregar? Aí não dá. Aí Deus diz: não bate. Vê a minha. Não vai trabalhar. Tu vai te cuidar para quando eu chegar aqui, o pau comer dentro. Quer dizer que a mulher é bonita. Entendeu? Aí chega lá e dá uma baranga, porque não pode ser cuidada. Porque trabalha o dia todo. Mulher que trabalha o dia todo, chega em casa e quer logo descansar. Aí chega lá e tem uma pia cheia. Como é que ela vai descansar? Como é que ela vai passar o batom? Como é que ela vai se ajeitar para o marido receber? Aí o marido chega, ela está que nem uma bruxa. Oi, meu marido, ele aí ele reclama. Porque ele não está cuidando. Se ele cuidar, essa mulher aqui, quando casar, vai viver no salão. Tchau, tchau. Entendeu? Aí, meu irmão, ele vai encontrar uma rainha, vai ter uma vida de rei. A mulher sabe o que ele gosta, quando ele chegar aqui, ele pensa: ela está aqui, teu suco, vou te alimentar uma grama, depois ele vai conversar comigo. Entendeu? Então, Ana disse para o marido dela: eu não sou feliz. Olha, ele está lá, ele era fazendeiro. Ela disse: eu não posso aceitar isso. Eu sou de Deus. E Deus Deus é o tudo. Como é que eu não tenho nada? Como é que eu não sou honrada? Aí ela pensou: eu estou me aproximando do altar de maneira errada.
Eu aprendi que o judeu aprendeu que eu vou fazer o meu sacrifício, eu não quero teu não. Mas ela pegou o sacrifício, não quero teu sacrifício, eu não quero nada. Vocês se lembram que Davi falou para Deus? Quando ele foi lá oferecer para Deus um sacrifício, aí o cara viu que ele era rei, Senhor rei, aí o rei disse, eu quero comprar aqui esse teu campo. Não, senhor rei, tudo é teu, senhor. Você está ficando doido, rapaz? Se tu não me vender, eu compro de outro, porque eu não quero oferecer para Deus algo que não me custe nada. Entendimento, irmão. Se eu dou algo para Deus, que é o meu sacrifício, eu tenho que orar para Deus. Agora eu vou fazer um sacrifício, mas eu gasto dinheiro dele. Ô Senhor, está aqui no sacrifício. O sacrifício não é dela, é dele. Você está entendendo? Tem que ser seu. E Ana, o que é que ela mais queria, irmão? O que é que Ana mais queria? Filho. Era o quê? Filho. E não era um filho mulher, que naquela época a mulher sempre foi castigada. Não sei porquê, né? Porque se eu tivesse com a irmã Wanda aqui, uma filha mulher, ainda seria maldito. Olha isso, tinha que ser o primeiro filho homem. Aí o cara era o cara. O primeiro filho tinha que ser homem. Então ela foi bem específico para Deus. Ela disse, eu quero um filho e varão. Ana tinha dinheiro? Mas ela era fazendeira? Ia custar para ela dar para Deus R$1 milhão, por exemplo? Não, ela tinha dinheiro. O que é que ela mais queria, irmão? Um filho. Então ela disse, vai me custar dar meu filho para Deus? Vai ou não vai? Vai. Era o que ela mais queria. Você está entendendo? Sacrifício é aquilo que dói em você. É aquilo que você diz, eu vou dar, mas vai doer. Mas eu vou pagar para Deus. Ana disse para Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu te darei ele por toda a minha vida. Irmão, qualquer pessoa, se você falar isso, vai dizer, essa mulher é doida. Se ela quer um filho, como é que ela vai dar um filho? Porque a fé verdadeira é aquela que foge o padrão do raciocínio. Você está desempregado. O normal é você fazer o quê? Quando você vem para a primícia. Aí você vem na cara de pau. Puxa, meu irmão. Aí ela pergunta para mim, e a sua oferta? Estou desempregado. O normal é esse. Por quê? Porque você não quer mudar a sua vida. Você não quer fazer sacrifício. Você sabe por quê? Olha só. Eu venho para a minha primícia de mão vazia. E a Bíblia diz que ninguém se apresente no altar de mão vazia. Mas eu venho. Eu estou aprendendo, mas não estou entendendo. Eu venho. Aí a pessoa diz, mas eu não tenho, Senhor, eu não tenho, irmão. Eu não trabalho. Aí Deus diz, tá bom. Aí vai acontecer um show. Thales vem aqui, R$20. Aí ela não me vê na igreja. Aí ela pergunta para mim, e aí, senhor, deixa eu ver para quê? Eu estou me virando para arrumar aí alguma coisa, porque eu não posso perder esse show de Thales. Você está entendendo? Quer dizer, ele não entende, ela não entende que sacrifício não é eu esperar cair do céu. Eu mostrar para Deus que eu jamais vou aparecer diante do altar dele de mão vazia, porque eu vou fazer o que ele manda, fazer prova de mim. Agora, como eu vou fazer prova de Deus se eu não faço sacrifício? Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Então Ana, ela chegou e começou a chorar. E o profeta disse para ela, tu está ficando doido? Tu está embriagada? Ela disse, não estou embriagada não. Aí revelou para o profeta, ela disse, eu não tenho filho, mas eu já prometi para Deus, te prepara a tua casa, porque quando eu tiver meu filho, eu vou trazer meu filho para te criar. Ele disse, sacrifício maluco. A pessoa prometeu um filho e dá para o profeta. Ela disse, eu vou fazer isso. Aí eu disse, então vai nessa tua fé. Ela saiu dali chorando. Quando chegou em casa, ela disse, marido, faz a tua obrigação, que o voto já foi feito. Eu não vou sair daqui, né, de mão vazia. Ele disse, deixa comigo, que isso agora é meu. Entendeu? Pá, foi lá na tenda, disse, ninguém entra, eu estou para ninguém. Pá, passou o zíper, só vira a tenda para lá, para cá, para lá e para cá. Depois ele abre e diz, o voto já está feito e o meu serviço também.
O que é que aconteceu? 9 meses depois, aquela mulher que era amaldiçoada, que era vista como uma mulher amarga, o que é que ela estava? Grávida. Aí ela já passava assim para as outras mulheres. E aí, hein? E aí? E ele, né? Meu. Entendeu? Tem coisa melhor, irmão? Você ser humilhado na rua da sua casa. Eu sou católico, eu sou espírita, aí eu carro. Aí você depois passa para a sua bênção. E aí? Cadê? O cara fica, ó. Porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilhado. Amém, Jesus. Mas Deus exalta o humilhado para ele ser exaltado. Eu já falei aqui para vocês que nada na minha vida aconteceu por acaso. Eu, quando era jovem, eu fiz voto com Deus. Eu não trabalhava, mas eu dizia para Deus: Senhor, quando eu arrumar meu primeiro emprego, que vai ser o Senhor que vai me dar, o meu primeiro salário eu vou te dar. Incoerente. Porque como é que você não trabalha e vai dar o seu primeiro salário? E quando Deus me deu o salário do banco, o banco me pagou durante 3 meses. 3 meses eu tive que comprar gravata na loja, camisa manga comprida, calça. Quando eu recebi, a loja estava esperando eu receber. Eu digo: vai estar no SPC, porque eu vou cumprir meu voto. E o meu pai, que é pastor, achava que eu estava doido. A parte é doida, porque o primeiro salário é um mês, dividido por 3. Não, meu primeiro salário foi 50 centavos. Agora, na mente do homem, é os 3 meses, mas é o primeiro que eu estou recebendo esse. Então, levei de estepeiro, mas eu vou lá dar no altar. Sabe o que foi que eu fiz? Fui lá, dei no altar, mas aí eu dizia para Deus, toda vez que eu estava lá: olha, Senhor, fiz a Diana, me diz fazer prova. Já estou com problema na coluna. Eu tinha que viver sentado, eu ficava de olho onde eu queria. Quando eu vi, 6 meses depois eu estava fora. Eu digo: Senhor, mas aquele carro lá é melhor. Eu quero aquele. Irmão, com 7 anos de banco, eu era o gerente geral. Tudo por causa do sacrifício que eu paguei para Deus. Você está entendendo? No quartel foi a mesma coisa. Quando eu fui despedido, que eu entrei no quartel, mais 3 meses sem receber, eu digo: Senhor, voto continua. Hoje, todo mundo aqui sabe, me conhece, eu recebo um salário bom, bem, e vivo tranquilo. Por quê? Lá atrás do ano. Ana fez o sacrifício e disse para Deus especificamente: quando o menino desmamar, eu vou te entregar. Aí, o que é que aconteceu? Um menino de irmã, você sabe, com 2, 3 anos, né? Tem menino que não quer largar o peito até os 5 anos, mas a mãe larga, que isso não é Mateus, rapaz. Com 3 anos, lá com 5 anos, Samuel já estava parrudo. Ela pegou, olhou para o moleque, ainda não tinha de outro filho, só Samuel, igual o Alan, só com a filha dele. Olha o que é fé. Única filha do Alan. Imagine se o Alan tivesse feito esse voto aqui no altar. Só tendo muita fé para ela, com a filhinha dela daquela idade, chegar e dizer: pastor, foi prazer, não é verdade? Porque você já pegou a roupa, você já pegou a afeição. Está indo junto com o filho. Já pensou se a mulher dele tivesse feito esse voto? Imagine a briga dela com o Cristiano. Não pensa que foi fácil, porque a vida não é livro histórico, são fatos para você entender. Mas imagine aquele menino brincando com o pai 1 ano, 2 anos, com 3 anos, já de irmã boa, ela dizia: olha, Cano, vou ter que levar para a igreja, tu nunca mais vai ver teu filho. Numa sociedade que mulher não tinha direito, você pensa que foi fácil, ela pegou na mão dele: meu irmão foi mal quebra-pau naquela casa. O pai: não, meu filho, vou levar. Prometi, eu vou cumprir. Ela levou para o altar. Samuel depois foi esse homem que você vê usado por Deus, mas Deus deu para ela, sabe quantos filhos, depois que ela cumpriu o seu voto, depois que ela chegou lá e disse: pronto, aqui é teu, Senhor, vem trazer para a tua casa. Ele levou o moleque lá para dentro para ensinar a palavra de Deus, e a partir daí ele não saiu mais de lá, daquela tenda. Ela só via ele quando ele ia adorar, quando ela ia adorar a Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Deus deu para ela 7. Glória a Deus. Para quem não tinha nenhum, vale ou não vale a pena?
honrar a Deus. Você está entendendo? Nós não temos esse costume de estar falando mal de quem faz. Entendeu? Quando você não aprende a palavra de Deus, você quer receber as coisas de Deus sem fazer sacrifício. É muito fácil a gente, isso era na minha cabeça quando eu era pequeno, quando eu aceitei Jesus 14 anos. Eu digo, é muito fácil a gente ficar na televisão, ir lá na loja e passar lá em 12 vezes, ela fica perdido. Eu passei em 12 vezes, graças a Deus. Mas para você querer a tua bênção, você não tem coragem de dar para Deus nada. Você faz sacrifício para você, para o seu benefício. Mas você não faz sacrifício para investir na tua vida espiritual. Por isso que o altar só funciona se eu entender que ele foi feito para a minha vida espiritual, material e sentimental. Nós vamos ver. Isso aí é Bíblia, não adianta, eu não vou mentir para você. Entendeu? Então, não só Ana, todos os grandes homens de Deus, você for ler a Bíblia, fizeram grandes sacrifícios. Agora vamos lá. Olha só. Aí diz assim, que neste caso representa toda a sociedade inquiridora, julgadora e opressora. Claro que tudo que sua oponente fazia contrapõe a palavra de Deus que diz para não julgarmos as pessoas. Ana não comeu naquele dia, pois decidiu sacrificar e jejuar para que Deus a ouvisse. Quando nós queremos que Deus nos ouça, devemos tomar posição, tomar atitude. E o jejum é uma das armas mais poderosas que dispomos a nosso favor em momentos de tempestades espirituais que vêm para nos abater. Ana, então, depois de sacrificar o jejum, dentro do templo, ora a Deus. Pela inferência bíblica textual, provavelmente ela deve ter se prostrado ante o altar do holocausto que ficava em frente ao tabernáculo na cidade de Siló, onde o sacerdote, numa cadeira e de longe a tudo observava, estando junto a uma dos pilares. Imaginemos a bela cena. Ana solitária, chorando e gemendo ante um frio monumental, porque foi estado errado, ante ao monumento de cobre, desculpa, o altar de cobre. Isso está em Êxodo 27, 1. Ali, por ser um lugar de oração pública, já naquela época, havia este acesso ao povo de Israel. Mas o que nos chama a atenção aqui é a forma de sacrifício executada por esta corajosa mulher. Ela foi só. Significa que ninguém pode sacrificar aquilo que eu devo sacrificar. Foi em jejum. Era esta a sua melhor oferta. Que atitude. Devemos continuamente imitá-la, porque se Deus requer isso de mim, sacrifício, outro não poderá fazê-lo por mim. Recordemos de Abraão e Isaac no Monte Moriá. Pois bem, voltemos à nossa personagem. Ela abundantemente chorou diante do altar. Claramente demonstra que para ir ao altar deve-se apresentar um sacrifício para Deus. É um coração quebrantado, o qual ele não despreza de forma alguma. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós respondemos afirmando que este sacrifício deve ser o culto racional de cada um de nós. Indiscutivelmente, Deus criou o homem para dois grandes propósitos. Primeiro, para a glória do seu poder, e segundo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém. Como fazem os querubins ante a magna, pura e santa presença. Então, querido irmão, te pergunto neste exato momento, qual o seu melhor sacrifício? Ou quando foi seu último ato de sacrifício? Ou ainda há quanto tempo não sacrifica a Deus com o coração? Preste atenção. Eu cito aí o exemplo de Abraão. Abraão, vocês vão ver que todas as vezes que Deus ele fala de sacrifício, é algo que nos custa.
não algo que não vai nos custar. Por exemplo, Abraão era fazendeiro, rico, milionário. Deus pediu para ele um sacrifício. Tinha a ver com o dinheiro o sacrifício dele? Tinha ou não tinha? Porque não ia custar nada para ele. Deus pediu para ele: olha, me dá aí 300 bois, 400 camelos. Mas Deus pediu para ele o que foi? Seu filho. Aquilo que ele tinha de mais precioso. Entendeu? Ou seja, sacrifício é aquilo que vai mudar a tua vida, é aquilo que vai romper aquilo que ainda impede você de ter o melhor dessa terra. É para isso que serve o altar. Então, o diabo não vai querer que a gente sacrifique. Duas coisas, irmão, o diabo não faz na vida dele. Duas coisas. Anote aí, porque vai cair na prova. Duas coisas o diabo não faz na vida dele, ele faz na vida dos outros. Entenderam? Sim ou não? Sim. Primeiro, diabo não se divide, ele causa divisão. O diabo, o que é que eu falei? Ele não se divide. A Bíblia diz, olha o que Jesus disse, quando chamaram ele de demônio, ele disse que uma casa dividida não subsiste, ela ruína. Quando disseram que ele expulsava por Beelzebub, diabo, ele causa divisão. Ele chegou no céu, causou divisão, mas lá no império dele, no inferno, ele é o soberano, ele não aceita, ele já conhece o que é rebelião, ele olha o capeta querendo ele, pá, queima o cara. Ele não aceita a divisão, porque é assim que acontece com todo crente que tem no seu coração a personalidade do diabo. Ele não divide, mas ele causa divisão. Ele não tem coragem de sacrificar, mas critica quem sacrifica. Ele não tem coragem, entendeu? De chegar na casa dele e mandar o filho dele embora, mas ele tem coragem de orientar a mãe e dizer: manda o seu filho embora, está deixando o saco, manda embora. Agora quando é alguém que manda, menino, pode reparar. Então a gente começa a ver dentro da palavra de Deus como a gente vê as atitudes que o diabo quer colocar na nossa vida, para que a gente possa ficar alerta e deixar ele lá para fora. Outra coisa que o diabo não faz na vida dele, ele não faz na vida dele, ele não permite no reino dele ganância, mas ele ensina a ganância. Entendeu? Olha só, eu estava falando hoje para o menino ali, lá na ótica. Eu disse para ele: olha, procure uma igreja não para ser rico, procure uma igreja não para se dar bem nessa terra, porque Deus não nos chamou para ser rico. Ele nos dá riqueza, mas Ele não nos chamou para ser rico. Por quê? Porque a igreja hoje já está pregando muita riqueza. Então o membro já põe na cabeça dele que ele tem que prosperar. Ele tem que fazer a primeira coisa, que é o que o altar manda fazer: entrega a sua vida. Ele não diz isso: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele que o mais ele vai fazer. Aí eu disse para ele lá: agora tu quer ser rico? Eu pergunto para você: quem quer ser rico aqui? Amém. Vocês querem ser ricos? Amém. Da maneira mais fácil que tem. Olha só, o diabo chegou para Jesus e ele disse: Jesus estava com fome, cansado, estava ali há muito tempo orando, sem comer. Aí o diabo chegou para ele e disse: pega aqui um pouquinho comigo. Aí Jesus, cansado, foi com ele. Então Jesus lá em cima disse: olha aí, ó, tudo isso aqui, ele bate no peito, está lá na Bíblia. Ele diz: é meu. Olha, ele olhou para a riqueza, para a fama, fortuna, ele olhou para tudo que o mundo pode nos dar. Disse: tudo isso aqui, tudo isso que tu está vendo, todos os reinos desse mundo é meu. Mas eu digo: tu não vai precisar fazer sacrifício, tu não vai precisar fazer jejum, tu não vai precisar, sabe, tem que orar. Ele disse para Jesus: não vai precisar fazer nada, cara, só me adorar.
É só prostrar aqui e reconhecer que eu sou único Deus. Pronto, eu vou te dar. Jesus olhou para ele e disse: rapaz, tu vê lá em cima, tu não entende, cara? Tu bebeu? Aí ele disse: não, tirou pó. Não cheirei. Tem certeza? Não. Fumou uma birra? Não. Mas tu vê lá em cima e tu não entende que aqui embaixo tudo é passageiro. Se eu for te adorar, eu vou viver quantos anos? 100 anos. Mas depois que eu morrer, eu vou viver desgraçado. Tu não entendeu isso? Tu veio lá de cima. Lá em cima, se eu for fiel aqui embaixo, eu vou viver o quê? 100 anos, numa dificuldade. Mas quando eu morrer, eu vou ter algo que tu não tem. Amém, Vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É isso que o crente tem que entender. Eu vou para a minha igreja para ser salvo. Agora, se Deus quiser me dar ou não me dar, eu aceito. Eu confio. Eu quero dizer o seguinte: que o que me espera, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, o que me espera, o que nos espera, é muito mais poderoso que aquilo que está aqui embaixo. Olhos não viram, mente não imaginaram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para mim. É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego falou, irmão. O rei disse assim: mesmo, rapaz, tu não vai me adorar não, cara? Eu vou tocar essa trombeta aqui de novo. Ele troca até tromba, mas eu não vou me ajoelhar. Tu não vai? Eu vou jogar esse cara aqui. Acende esse fogo aí. Vai ter churrasco de crente hoje. Esse não tô nem vendo. Aí pegaram esse, última chance. Vou mandar tocar e tu te protege. Esse rei tu não entendeu, rei. Tu vai me jogar aí, tu vai matar essa matéria, que até tu depois vai ficar debaixo da terra, tu vai morrer. Mas o meu espírito vai para a cidade de Deus, para preparando para mim. Ele confiou em Deus, ele não estava confiando na vida. Aí o rei mandou jogar os caras. E os caras que jogaram, eles morreram. O rei disse: estou doido. Eles caíram aí dentro, cara, não, ele morreu queimado. Mas rapaz, ali tem alguma coisa diferente. Não foram 3? E quantos tem ali? Aí eu fui deve ter 4. E aí como é que pode essa matemática? Chefe, só com uma diferença que está lá, ele está brilhando mais que o fogo, é mais quente. Glória a Deus. O rei dos reis, aleluia! Eles entenderam, o rei entendeu, ele caiu prostrado no seu trono e disse: ai meu Deus, não existe um Deus maior que de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o Deus que está livrando. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente vem para a igreja dizendo: Senhor, eu vou ser fiel a Ti no tudo ou no nada, eu vou ser fiel a Ti, tendo ou não tendo. Aí Deus diz para ele: tudo pertence a Deus, mas Deus quer saber se tu tem estrutura para receber. Imagine, você agora, com o meu salário, estaria aqui a primeira palavra de Deus? Talvez não, estaria no shopping, estaria passeando, curtindo o teu carro novo. Aí Deus diz: tu não tem estrutura. Tu não entende que eu dou para você abençoar, não para você gastar consigo, não entendendo que isso aqui tudo vai passar. Aí talvez Deus diz: eu não vou estar no salário do pai, não, porque senão ela vai querer se mudar do coradinho, não vai para o pai do coradinho, vai para outra igreja que vai ensinar ela errado, e ela vai viajar, passear e ser turista na igreja, e vai perder a alma dela. Então eu, por amar o irmão, eu não vou dar para ela no salário. Ela diz: não, mas dá, eu não vou dar, não vou te dar. Você está entendendo? Porque Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. Por Ele amar você em mim, Ele diz: eu vou dar para o Jurandir, que esse caboclo não ama de mim. Esse caboclo ele não está pronto. Irmão, eu podia estar no cruzeiro agora. Você sabe por que eu não estou no cruzeiro? Porque saiu de mim agora é cruzado, senão estava no cruzeiro. Então, você tem que entender que Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você. De repente Deus dá um emprego para o Alan de 10 mil reais de salário, mais o emprego de escolar, que só vai ser aqui meia-noite. Aí chega o pastor: só vou para os meninos, desculpa, para, não porta. Não é Deus, irmão. Como é que Deus vai te afastar da presença dele? Mas Deus quer ver se você tem essa estrutura, se você tem essa maturidade. Tudo aquilo que me afasta do altar está me afastando de Deus. Então eu não posso aceitar que aquilo é bênção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele faz as coisas para eu me tornar um homem melhor, não pior.
De repente a Késia recebe uma proposta, uma menina formada, a Luciana. Aí ela diz: pastor, recebi uma proposta boa, vou ganhar 20 mil, meu pai. Mas eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro. Não tem nenhuma porta para fechar. E a tua fé? A Bíblia diz que bendito tu vai ser onde tu for. Eu não posso achar que Deus para me abençoar vai me tirar daqui. Deus tem que me abençoar aqui, tem que me honrar aqui, porque Ele honrou Davi onde ele estava, honrou Sansão onde ele estava, honrou Ana onde ele estava. Eu tenho que ter essa fé, irmão. A Bíblia diz lá em Hebreu: a fé do qual vós deveis imitar. Eu tenho que imitar a fé desses homens. Eu não posso achar que a minha fé é melhor do que a deles, porque eu não tenho exemplo de vida. Eu tenho que passar no exemplo da Bíblia, no exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão só saiu da terra dele porque Deus mandou. Mas nenhum outro você vê Deus diz: sai da tua terra. Deus diz: aonde o diabo está te humilhando, eu vou te exaltar. Entendeu? Eu tenho que entender isso. Mas isso é sacrifício. Se eu vier para o altar, para a minha igreja, como tem muito crente que pode reparar, por exemplo, faltou muitos aqui, eles estão matriculados. Aí amanhã você chega e diz: não, mas você não vê, pastor, você não está no trabalho, nem quis ir lá porque eu ia chegar tarde. Irmã, só não veio porque pastor, estava com uma cólica, mas só foi trabalhar. Fui. Mas para aprender a fazer, não. Para aprender a palavra de Deus, eu prefiro ficar em casa, que a cólica doeu. Você está entendendo? A gente faz sacrifício para cá, para esse mundo, mas para a nossa sacrifício a gente não faz. Só não veio outro porque não. Estava morrendo de cabeça. Mas só foi trabalhar? Fui. Foi estudar? Fui. E por que só não veio para a igreja? Porque eu queria ficar deitado. Não faz sacrifício. E olha que Deus botou um pastor aqui que dá até remédio para dor de cabeça. Então a pessoa não vem ficar, não quer mesmo. Você está entendendo? Então, isso é para você entender que altar, ele é para três coisas, porque eu sou trino. Jesus usou o altar para três coisas. Você lê a palavra de Deus, que muita gente diz que Jesus usava as piores roupas, as melhores roupas de Jesus. E tem mais, Jesus não pediu oferta. A Bíblia diz que ele estava no altar, que é esse aqui, ó. Que os reis vinham depositar as suas fortunas. Entendeu? Então isso é para você entender que o reino de Deus, ele está ligado à minha pessoa como espiritual de entrega. E talvez você tenha essa dificuldade de entender isso. Pastor, eu tenho essa dificuldade porque é o seguinte: se eu estiver com fome e eu quero que Deus mude a minha vida, mas eu não aceito fazer sacrifício, porque não é obrigado. Mas aquilo que eles fizeram, aqueles que participaram da campanha do pastor Roberto, aquele sacrifício que fizeram, você pode ter certeza que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Se você entender que aquele sacrifício que você fez em prol daquele sonho que você teve, e chegar para Deus, ele diz: fazer prova, fazer prova. O que é fazer prova? E de repente eu digo para a Suzana: eu vou fazer o que eu pedi para ti. Ela vai me provar. Cadê o pastor? Não é isso, pastor? Agora, se ela não entra, ela fica calada. Não entra, ela fica calada. E daqui a 10 anos, eu não quero ver o seu futuro. Está entendendo? Deus, ele fala na sua palavra: fazer prova de mim, se eu. Ele não disse tu, não. Eu não vou desabrir a janela do céu. Porque porta é estreita, a janela é maior, então dá para te carregar mais tudo. Não tem sofá que não passa pela porta, passa por onde? Janela. Então ele diz: fazer prova, se eu não vou abrir. Eu, não é anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Eu, Deus, vou abrir a janela do céu para ti. Só que a gente, entendeu? Aí a gente diz: eu vou fazer um sacrifício. Aí mete a mão no bolso, aí oferece para Deus 20 reais, aqui, desse outro lado está os 50. Então não é um sacrifício, é uma oferta, é diferente. Sacrifício é aquilo que você vai fazer para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida, tem que doer. Entendeu? Sim ou não? Agora, oferta não precisa doer. Eu preciso fazer. Irmão, a gente tem que, a Bíblia diz, ser pessoas justas. Quem é que assiste televisão? O que eu vou falar, se for mentira, vocês podem falar. Eles fazem da maneira errada. Por quê?
porque eles ensinam que você tem que ser toda hora. A palavra de Deus diz que o sacrifício, ele é para uma determinada situação. Olha, eu não preciso fazer sacrifício, porque eu não estou precisando de nada. Mas na época que eu estava precisando, eu fazia meu sacrifício. Eu chegava para Deus e dizia: Senhor, eu quero X. Conversava com a mulher: olha, vamos jejuar. Mas minha mãe não estou com vontade. O problema é eu já comecei, que eu vou dar Aí ela, poxa vida, ia comigo. Mas hoje eu não preciso, porque eu tenho tudo que eu pedi no meu sacrifício, eu alcancei. Então é isso que é errado, porque toda hora eles ensinam que tem que ter. Mas quem assiste televisão sabe que aqueles que vão lá no altar dar testemunho que a vida melhorou, que ganhou o filho para Jesus, que tirou os filhos da droga, que foi curado de uma doença incurável, foi porque fez sacrifício no altar. Quando você vê lá no aniversário eles dando testemunho, é ou não é assim que acontece? É. Ou você vê alguém chegando lá: o senhor morou em mim, o meu marido era alcoólatra, ele aceitou. É assim que eles dizem? Não, eu fui ensinado, eu aprendi, sacrifiquei. O meu marido estava nas drogas, toda vez ele me batia até aqui. Agora eu não te digo, porque Deus não viu o sacrifício dela. Só que a gente ouve aquilo, ela é dinheirista, aí começa a criticar. Irmão, a gente tem que aprender a palavra de Deus. Sacrifício existe. Não é como eles ensinam, que toda hora tem que fazer, não. É para que você possa entender que tem situações na tua vida que você tem que entender, que tem que custar alguma coisa para ti, para você entender que a tua confiança e a tua dependência tem que estar exclusivamente na mão de Deus. Amém? Amém. E é por isso, irmão, que você vê que muitos crentes de outras denominações, incluindo a quadrangular, por não fazer sacrifício, não muda a situação. Pode reparar que você vê gente lá dizendo que era carpinteiro, pedreiro, hoje são empresários, são outros. É realidade que acontece. Mas por quê? Porque foram ensinados o valor do sacrifício. A gente, como não é ensinado, a gente é pior, porque a gente não é ensinado no melhor, porque o pastor tem medo de ensinar. Eu não peço, nem faço sacrifício, vocês veem. Por quê? Porque o sacrifício é individual. A Luciana tem que saber, a necessidade dela é diferente da dela aqui, a necessidade dessa aqui é diferente dessa. Então, ela tem que saber o momento de fazer o sacrifício dela. Agora, eu como pastor tenho que ensinar. Não posso não ensinar você. Você está entendendo? Você vê que não foi o profeta Eli que mandou Ana sacrificar. Ela tomou a... É nisso que é errado a Igreja Universal, porque eles fazem sacrifício todo ano e todo mês, quando o sacrifício tem que ser ensinado para a pessoa, e a pessoa sabe o momento que ela está vivendo e deve fazer. Porque vai ter momento que aquele rapaz vai fazer, e vai ter anos e anos que ele não vai fazer, e ele não pode ser dito que ele está fracassado porque ele não faz, porque não é a realidade dele hoje no momento. Você está entendendo o que eu quero falar? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque isso aqui está lá. Eu estou vivendo um período light. Aí de repente ele chega sem mais nem menos, pastor, eu vim trazer um sacrifício que o senhor orasse por mim. Mas estou mirando, isso é projeto que eu tenho, eu quero que Deus faça, e eu estou entregando a minha vida na dependência dele. Porque eu dando isso aqui, pastor, eu sei, eu vou ficar mesmo na dependência da resposta de Deus. Aí eu vou ver se Deus é comigo. Sacrifício dele, mas a igreja não fez, só ele fez, ou 10 fizeram, 20 fizeram. Vocês estão entendendo o que é sacrifício, irmão? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então o que é sacrifício? É que parte espontaneamente. É algo pessoal. Espontâneo. Você vai ler na Bíblia que Davi fez o sacrifício dele, mas a tropa não fez. Porque quem queria vencer a batalha era ele. Os soldados estavam seguindo ordem, queriam rasgar essa conversa com a gente, né? Numa guerra em cada diz, vai, a gente vai, mas porque foi mandado, mas se quer para tocar, claro, não quer. Então, sacrifício é pessoal e intransferível. Eu não posso dizer, eu quero fazer um sacrifício, vamos, faz por mim, vai lá, tá todo o teu dinheiro por mim, ô glória, meu aleluia, eu estou preparando. Não pode, eu tenho que fazer um sacrifício, ele é pessoal e intransferível. Amém? Amém. Então vamos lá, para fechar. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Não. Tem, fala. Se tem, passa agora. Não fique com medo.
ensinando isso para vocês? Porque o profeta de Deus, aquela menina que dança, aquele rapaz que prega, aquele que canta, ele tem que saber a verdade do que é altar. O pastor não tem que ter medo disso. Ah, pastor, muita gente vai sair. Problema, quem quiser sair, mas a verdade tem que ser dita. E nós aqui estamos aqui para ensinar para vocês a verdadeira adoração a Deus. Amém? Entenderam? De repente, por exemplo, a minha amiga aqui, ela disse, pastor, eu não queria essa lição nisso. Mas eu recebi uma proposta irresistível e irrecusável. Aí eu posso dizer para ela, vamos dizer que ela vai tentar particularmente. Eu digo, você já tentou fazer um sacrifício para Deus abrir a porta? Ah, não. Você está entendendo? Aí ela vai se dar bem. Por quanto tempo? Porque, irmão, quando a gente não tem bênção, aonde você vai, até o que é bênção, você tem. Isso aí é uma regra. Porque o diabo nos ilude. Entendeu? Como tem muito crente que não exercita a sua fé, não sei se vocês já repararam, aí ele diz assim mesmo. Ele está no emprego, está sendo ensinado, aí ele diz assim, eu recebi uma proposta, eu vou ter que, pastor, me ausentar, eu vou para outro lugar, mas vai ser melhor para a minha família, financeiramente vai ser melhor para tudo, pode reparar. Aí ele vai, ou ela vai. 7, 5 meses depois, ele está tendo problema, ou no casamento, ou na vida pessoal, ou até no trabalho. Por quê? Porque isso é uma regra do Deus. Deus diz que eu preciso confiar nele para as coisas acontecerem. Não adianta eu correr atrás de oportunidade de facilidade. Existem as oportunidades que Deus abre? Existe. De repente ela tem um curso de direito, aí um concurso que foi aberto lá no Rio Grande do Sul, ela vai fazer um curso lá, passa. Como é que Deus abriu? Mas não vou para lá, porque aqui não tem porta. Se não tem porta, Deus cria uma porta para mim. Porque Ele é Deus, eu sei que Ele pode. Amém. Essa é a minha visão. Amém? Então vamos lá. Aí diz assim: sacrificar, segundo Paulo, é apresentar culto agradável a Deus. E culto sem sacrifício, que culto é este? Pergunte a si mesmo: que culto é este? Como se entregar sem sacrifício algum? É muito importante que você saiba que o altar só arderá se houver sobre ele algum tipo de sacrifício agradável a Deus. Recordemos das ofertas de Caim e Abel. Ante o Senhor, recordemos ante o sacrifício de Elias, ante o profeta, e por aí vai. Pense nisso. Para você entender o que é o altar para Deus. Quem é a mulher aqui? Um não levanta a mão, por favor. Quem é a mulher aqui? Isso. Vou fazer uma pergunta. Todas conhecem o que é fogão? Sim ou não? Sim, né? Você sabe que um fogão tem 4 bocas ali, então tem uns que tem 5, 6. Para que serve o fogão? Não é para fazer comida? Agora, fogão sem gás serve para alguma coisa? Não. Entendeu? O fogão é como se fosse o altar. Aí ele só vai arder, se você for ler na Bíblia, para que o fogo caísse do céu, tem que ter um sacrifício. Aquele que ia adorar Deus tinha que apresentar a sua oferta como sacrifício, arredava 2 passos, o profeta orava e o fogo descia. Como é que Deus ia mandar fogo? Sem sacrifício. É como se você tem um fogão na sua casa e o botijão está vazio. Põe a comida lá e diga que não vai acontecer nada. É como você chegar aqui, irmão, e estar conformado com isso. Você diz, bom, eu vou me apresentar diante do altar na primícia, sem nada, porque eu não tenho. Sacrifício é isso, não, está chegando a primícia. Quer saber de uma coisa? Já correr no trecho para ver se eu arrumo a minha oferta, porque eu quero cobrar de Deus as bênçãos que Ele, na sua palavra, diz que contém. Entendeu? Eu quero cobrar de Deus, mas eu só posso cobrar se eu apresentar o meu sacrifício. O seu sacrifício é porque você não tem. Então você vai correr atrás. Ah, pastor, o senhor vai me ver com uma enxada na rua? Porque eu vou atrás de pegar uma porta por R$20, porque eu não vou aparecer
num altar do Senhor Deus, de mão vazia, porque eu não estou gostando da vida que eu tenho. Você que é menina, pastor, o senhor vai me ver com uma maletinha na rua, porque eu estou indo fazer a unha da Carlene, que essa negona toda semana faz unha, eu vou ganhar meus 20 reais para estar sacrificando. Mas não, a pessoa cruza o braço, não tenho, mas quando que é para si, ele pode dar. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês, irmão, eu sempre tenho falado, aqui na igreja, já era para ter empresário, já era para ter pessoas passadas em concursos federais, concursos estaduais, de muito dinheiro, mas isso só vai acontecer se você se ver assim, se você olhar para o concurso, isso não é para mim, pastor, como é que Deus vai ver? Você tem que se ver, se engravidar daquilo. É como se o Will aqui dissesse, pastor, você pai agora, eu já estou me vendo um empresário, um oficial, eu já estou me vendo um delegado. Ele tem que se ver, para que a fé dele possa trazer isso à existência. Se eu não vejo, se eu não sonho com nada, como é que a minha fé vai trazer à existência? A Bíblia diz que Deus pensava, falava e as coisas aconteciam. Façamos o homem, a coisa acontecer. Façamos os animais, as coisas pensar. Tudo passa pelo processo mental. Não diz isso, Descartes? Penso, logo existe. Você está entendendo? Então, tudo tem que passar pela sua mente. Se você não consegue se ver numa casa linda, você está na sua casa de se você não consegue ver isso, como é que você vai orar para que aconteça aquilo que você nem sabe o que é? A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Mas, olha o que ele diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o que está dentro do teu coração. O coração não é essa carne, não, é o processo mental. Entendeu? É sentimento. Você tem que estar sentindo aquilo que você quer. Eu já me vi a gerente do banco, eu passo aqui. Esse banheiro aqui eu estou limpando, mas um dia alguém vai limpar para mim. Eu vou limpar bem, porque agora Deus está me preparando, porque quando eu for gerente eu vou chegar e vou cobrar. Ele tem sujo aqui, tem sujo aqui. Tem alguém aqui que está me olhando que não é corpo estranho. Você chama o cara, está entendendo? Quer dizer, você tem que se ver. Agora, Deus ele faz assim. Davi, antes de ser rei, olha como ele não foi soldado, mas ele foi armeiro. O rei andava ele atrás do rei aqui com aquele pacote de flecha. Então ele começou a ver como é que se comandava uma tropa. Porque Deus não vai te colocar no negócio sem você saber que aquele negócio funciona, senão você vai falir. Hoje a irmã Wanda está preparada, o menino aqui, o Júnior, para ser dono de restaurante. Eles que optaram ainda de não querer, mas se quiser, eu tenho certeza que o Júnior já tem um know-how para isso. A irmã Wanda também. Então ela já está preparada, porque ela sabe, peraí, essa quantidade de arroz está errado. Só não sabe disso? Então a gente tem que se ver. A irmã Wanda tem que se ver ali no caixa, mesa 2, mesa 3, o pastor não cobra, entendeu? Você tem que se ver naquilo. Se você não se vê, não tem como você vai estar orando, Senhor, me faz grande. Aí Deus vai lá no coração da Wanda. Essa mulher quer, eu não quero ser rica, mas não tem nada, Wanda, aí, que quer ser. Ela tem que sonhar. Ana queria ter um filho, e Deus realizou o desejo do coração dela. Davi queria ser rei, Deus realizou o desejo dele. Sansão queria que a sua vida viesse pelo menos ter um pouquinho de força para destruir os seus inimigos. Deus foi lá e estava no coração dele. Você não vai encontrar na Bíblia e dizer, Senhor, eu quero ser rico, o que é que tu quer ser? Não sei, está na tua mão aí, está na tua mão. Na minha mão, quem tem que saber o que você quer ser, você. De repente eu pergunto, o que é que quer ser? Uma menina. Aí Deus diz que vai ficar na roça, porque eu já sou Deus, eu já sei o que eu quero. E quando não souber, vai ter nada. Entendeu? Você tem que chegar e dizer, Senhor, eu quero um bom marido, quero um marido que me ame. Agora, o que é eu quero outro, pastor, que ele está enjoado. Vai ficar trocando e não vai chegar a lugar nenhum. Porque esse tem um defeito, outro está com outro defeito pior. Então você, quando for orar, for sacrificar, tem que saber o que você quer. É como um líder chegar e dizer, meu Deus, que essa criança, seja homem ou mulher,
que ele arrebente neste mundo, que seja o melhor físico, não sei, mas ele vai estar no coração dele o que ele quer, que o meu filho, meu Deus, seja o maior empresário de São Paulo, o governador, e ora nisso, aí Deus traz a existência. Quando o Lula pensava que ia ser presidente, um cara lá do Cafundé do Grande, hoje é o maior ladrão do mundo, mas está lá, do maior pobre passou para o maior ladrão, entendeu? É trazer a existência, que Deus não abençoa a pessoa que não tem objetivo. Amém? Amém, Jesus. Então agora nós vamos falar com Deus, que você possa ter entendido isso. Se você quer ser grande nessa terra, só você sabe se você quer ou não ser grande. E você vai dizer para Deus: Senhor meu Deus, não tire da minha mente e nem deixe o diabo roubar aquilo que eu quero ser. Eu não posso desistir daquilo que eu quero ser, porque não é tempo e nem lugar que vai dizer o que eu vou ser, é a tua presença. Vamos falar.